Bom dia, eu me chamo Maria Eduarda Giovanetti, do 7º ano A. Eu tô aqui com a Cecília Dias, do 9º A. E a gente veio entrevistar a Fátima Ortiz, que é uma dramaturga, diretora, arte educadora. Se você quiser explicar um pouco sobre o seu trabalho, se apresentar, pode se sentir à vontade. Muito obrigada. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui. Essa sala é muito gostosa, uma sala muito viva, já aparece, tem um monte de gente trabalhando, tem gente trabalhando aqui. Isso é muito legal. É muito legal porque é a reflexão, o pensamento. Então, eu sou do teatro, sempre fui do teatro, nunca tive outra profissão. As pessoas às vezes perguntam, dá para viver do teatro? Eu digo, estou aqui, né? Meus filhos, né? As minhas netas, as 3 netas que eu tenho estudam aqui no Colégio Integral, então eu me sinto bastante em casa. Eu comecei a fazer teatro como atriz, né? E logo depois veio já a minha vocação docente. Eu sou arte educadora, comecei a dirigir para teatro também, porque na época que eu comecei a dirigir, tinha muito poucos diretores de teatro em Curitiba. Eu comecei a dirigir para o teatro e depois, em 1995, eu fundei o Pé no Palco. Acho que vocês viram, né, que eu fundei o Pé no Palco, que esse ano então está fazendo 30 anos. E o Pé no Palco é uma escola de teatro, e tem o Pé no Palco, que é a escola para jovens e adultos, e tem um projeto chamado Palco Escola, que a gente faz o ensino do teatro para crianças em situação de vulnerabilidade, de risco social. Acho que apresentei assim, que vou deixar vocês perguntarem. Você me permite te perguntar por que você escolheu essa carreira? Olha, eu às vezes eu respondo que a vocação, ela acho que ela vem com a gente, né? E daí algumas coisas acontecem na vida da gente que fazem a gente dizer, nossa, é isso mesmo. Então eu fiz teatro na escola, todo mundo faz teatro na escola, né? Então também não pode dizer que seja aí que tenha me despertado. Mas quando eu vim da cidade de Irati para Curitiba, eu fui para o Colégio Estadual do Paraná. E lá no porão do Colégio Estadual do Paraná tem a escolinha de arte. E lá eu me descobri atriz. A professora dessa escolinha chamou minha mãe, disse que eu era muito vocacionada para o teatro, e daí a minha mãe me matriculou num curso que tinha no Teatro Guaíra. Mas eu era muito novinha, numa época assim um pouco delicada, as pessoas eram todas mais velhas, daí eu saí e depois voltei para o curso pela 2ª vez, e quando eu voltei pela 3ª vez eu voltei como professora do curso. Então eu acho que a atriz, a professora, a diretora, tudo isso, acho que tem a ver isso que eu falei, da gente trazer de alguma forma que a gente não sabe, uma propensão, uma vocação, porque isso tudo foi acontecendo naturalmente, né? Respondi? Sim. Então, outra pergunta sobre o seu trabalho, como atriz e como diretora de peças e de obras, qual foi a peça que você mais gostou de produzir, tanto pode ser que você atuou ou que você escreveu, a sua favorita ou as favoritas? Tá, então eu tenho uma peça, quer ver se ela tá aqui, A História de Pan. Então, essa peça eu fiz junto com a Rosi Greca. Vocês devem ter visto que a Rosi Greca é minha companheira de trabalho. Ela é compositora, né? Tem um trabalho muito bonito de música para criança. Então, A História de Pan, eu escrevi especialmente para nós duas. É a história de 2 contadoras de história que viajam o Brasil contando histórias, e elas se encontram, às vezes se encontram, às vezes se desencontram, e daí no encontro delas elas contam uma história. E essa peça, eu fiz muito essa peça, né? Quando eu brinquei com vocês, dá para viver de teatro, então essa peça me ajudou, tipo, a ter as coisas que eu tenho, a pagar a escola dos filhos. Eu viajei muito para o interior do estado, viajei para Santa Catarina, para outros lugares, a gente foi até pro Acre para fazer esse espetáculo. E eu acho que esse espetáculo tem muito esse significado dele ter ficado bastante tempo na minha vida. Depois eu fiz de novo essa peça
com uma menina chamada Aline, que ela foi aluna do Palco Escola e depois ela fez a peça comigo no lugar da Rosi. Então é a história de Pan, que é a história de um duende que semeia as flores para dar as flores de presente para a natureza. Muito fofo. História. Parabéns. Você tem mais alguma peça? Sim, aqui eu trouxe o livro para mostrar, né? Então nessa obra tem a história de Pan que eu falei, tem uma peça chamada Que História é Essa? Tem uma peça chamada Maria Pipoca e tem uma peça chamada O Olho d'Água. O olho d'água, né, tratando da questão da água, mas questão da lágrima também, né, da água e da lágrima. Maria Pipoca eu escrevi para uma pessoa daqui de Curitiba que chama Regina Vogue, que ela é uma produtora de teatro para criança, tem um teatro, né, no Shopping Estação, que tem o nome dela, o teatro. Então a Maria Pipoca eu fiz para ela. Que história é essa? A gente escreveu essa peça, eu e o meu marido, a gente escreveu para essa peça fazer parte de um projeto que os espetáculos eram feitos num ônibus, os ônibus saíam para o interior do estado e o ônibus abria e virava um palco. E ali dentro do ônibus tinha o camarim, tinha as escadas, que a parte de cima do ônibus também era possível de ser usada para encenação. Então aqui no livro tem umas fotos bem bonitas, depois se vocês quiserem até, né, captar a imagem das fotos para pôr aqui, tem umas fotos bem bonitas de cada um desses espetáculos, e a história de Pan. E esse livro aqui, Na Roda dos Sonhos, esse é um livro que ele é resultado do meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado na Andrade, e o meu mestrado é um mestrado que permite a escrita criativa. Então você pode fazer o mestrado escrevendo algo. Então eu fiz uma dissertação falando das características do teatro dirigido à criança, da escritura. Quais são as características principais de um texto? Isso é um texto de teatro. O que ele tem de importante, de legal, para poder atingir as crianças, né? Então eu falo da ludicidade, que são as brincadeiras, falo da magia, as histórias mágicas, e falo da importância de que nesses textos contenham também coisas importantes da realidade da criança, daquilo que a criança vive, para não ficar só muito subjetivo, mas também dos problemas, das questões que a criança vive. E daí eu falo sobre essas questões, e dentro da minha dissertação vai esse texto aqui, né? Essa peça, Na Roda dos Sonhos. Então esse livro aqui foi produzido por mim, né, para comemorar o meu mestrado. Sua carreira como arte educadora, como que você se sente trabalhando com isso? Então, a arte educação também estava bastante pronta dentro de mim. Logo que eu comecei a fazer teatro, né, eu encontrei o meu marido, que é o Enéas Dur, que agora ele já foi para outro plano. Ele faleceu ano passado, mas ele foi muito, muito importante na minha vida. Ele e a Rosi foram os grandes parceiros. E logo que a gente, logo que a gente ficou junto, nós fizemos um concurso e ficamos funcionários da Fundação Cultural de Curitiba. Então a gente trabalhava com os professores e com crianças, né, no ensino do teatro no Parque São Lourenço, que hoje tem um outro nome, mas na época era Centro de Criatividade de Curitiba. Era um lugar onde vinham muitas pessoas de muitos lugares do mundo que lidavam com arte e educação. Então ali eu desenvolvi essa capacidade, né, da arte e educação. Depois fui desenvolvendo no pé no palco e fiz a formação de muitos arte educadores que estão pela vida, né? Tem uma professora que acho que é a Vitória, que está aqui no colégio agora, eu não sei se ela está dando aula de teatro, mas ela é arte educadora também, formada no pé no palco. E a arte educação, ela prova, né, o valor de transformação, de
de autoconhecimento, de conhecimento do mundo sensível, ela prova isso, né? A gente percebe uma criança que começa a fazer teatro ou que começa a desenvolver a escrita também, né? O quanto esse desenvolvimento do mundo sensível promove mudanças muito importantes, né? A mais importante, né, talvez do teatro, né, na vida da criança e do jovem, seja a aceitação, né? Eu sou assim e eu me vejo assim, me aceito assim. Eu acho que é muito importante. Então a gente sabe que a gente está investindo numa formação do mundo sensível. Como você se sente depois de ter recebido a cadeira na universidade? Academia Paranaense de Letras. Desculpa, eu esqueci o nome. Então, eu recebi o telefonema daqui, né, do Pombo, por causa da academia. E é muito importante, eu acho muito importante para as mulheres, né, para nós mulheres, porque a gente sabe, né, que esses lugares ainda são muito masculinos, né? Se você vê, tem 40 cadeiras, daí tem 8 ou 9 cadeiras para as mulheres, as outras cadeiras todas ocupadas por homens, e isso não só aqui em Curitiba, aqui no Paraná, mas a gente vai ver isso, né? E a cada ano que passa, a gente está vendo isso mudar. Então eu assumi agora, né, uma cadeira, daí já no dia seguinte eu vi que a Miriam Leitão assumiu uma cadeira na Academia Brasileira, né, no Rio de Janeiro, e é muito importante, acho que é importante assim para as mulheres, depois é importante para as pessoas de teatro, porque entrar para a academia uma mulher que faz teatro e ainda faz teatro para crianças, né, que a minha principal produção é para criança, né? E como você perguntou dos arte-educadores, é muito importante para os arte-educadores, porque são as pessoas que dedicam sua vida a produzir, a trabalhar, a inventar com as crianças. Então, eu acho que é uma conquista, assim, que tem que ser louvada. Nessa mesma linha da vaga que você conseguiu na academia, você sabe o motivo, você tem uma ideia do porquê eles te escolheram, além de você ter toda essa bagagem cultural muito boa, você sabe o motivo deles terem escolhido uma mulher, como você mesma disse, sendo que nesses lugares normalmente são mais masculinos? Então, eu acho que várias coisas, né? Eles, quando eles vão escolher alguém, eles são bem criteriosos, né? Acho que tem um fator que é a importância da pessoa para a cultura da cidade, para a cultura do estado, né? No meu caso até na questão do país, né? Porque eu sou conhecida nacionalmente pelo meu teatro, né? Dirigido à infância. E eu acho que teve uma questão que foi bem preponderante, que eu estava nesses anos aí de 2022, 2023, eu estava comemorando 50 anos de carreira, né? Então, assim, eu não tenho uma precisão de qual a data, mas assim, eu tenho um recorte no jornal do ano de 2021, quando eu entrei de 1971, que daí daria 50 anos em 21. Foi quando eu entrei no curso do Guaíra, depois eu tenho mais algumas coisas de 1972. Então essas datas eu escolhi para marcar, né, a comemoração dos 50 anos. E essa comemoração foi feita com bastante festa. Eu fiz no Teatro José Maria Santos, reuni vários espetáculos que eu tinha dirigido, fizemos palestra com pessoas que viveram na década de 70 ou no final da década de 60, né, que o mundo inteiro estava em ebulição, né, em 1968. E
E eu chamei pessoas para falar sobre esse período, então eu acho que isso tomou muito a atenção, né, da cidade, e algumas pessoas da academia, um deles é o Dante Mendonça, que é escritor, que é aquarelista, a gente conviveu juntos, né? E o presidente da academia chama Paulo Vítola, a gente também convivemos juntos, né, na juventude. E acho que isso tudo teve bastante importância para a minha escolha. Posso fazer uma pergunta? Essa, por acaso, é a primeira entrevista depois da nomeação? Sim. PL? Sim. Olha, uma revista exclusiva, hein, meninas? Vocês pegaram na hora. Perfeito. Mas... você podia ter negado essa vaga. O que te fez aceitar ela? Olha, primeiro, eu acho que a gente precisa sempre estar aberto e aceitar as coisas que a vida coloca pra gente. Acho que tem coisas que a gente diz, será, quero, não quero, depois você para um pouco, pensa, porque não é só a gente que toma as decisões, né? Eu acredito que a vida também toma decisões pela gente, muitas vezes, né? Então, a minha aceitação foi, a vida está me dando isso de presente, é porque tem essa importância. E daí é uma honra, né, o convite tão carinhoso, né? Eles, antes deles darem o resultado, porque eles fizeram uma votação, né, na academia, eles me chamaram lá para eu dar uma palestra sobre teatro. Então existe toda uma construção, né, de relacionamento, de saberes, que culminou, né, a cadeira 19 vai para Fátima, né? E essa cadeira 19 foi ocupada pelo professor Carlos Alberto Sanches, que era dono de um cursinho, de um colégio Camões, aqui em Curitiba. E eu também fui aluna dele, então eu achei muito incrível isso, né? Eu ocupar uma cadeira, eu fui aluna dele e convivi com ele, né? Convivi a paixão dele pela poesia, pela literatura. Ele era português, mas radicado no Brasil. E por último, as suas expectativas para essa academia, quais são? Olha, eu estou terminando um doutorado, então a próxima festa vai ser da doutora, né? Que eu estou terminando um doutorado, que eu estou continuando essa pesquisa do teatro para criança. E a minha intenção é, na academia, pensar bastante essa questão de atividades para crianças, porque cada vez mais a academia está se aproximando cada vez mais do público, da população. Agora eu até estava falando que vai ter o Festival da Palavra, e a academia vai fazer uma atividade muito bonita ali, vai ter oficinas. Eles vão fazer tipo um corredor do Palácio Belvedere, que é a sede da academia, até a biblioteca pública. Vão fazer como se fosse um corredor da leitura, um início de uma ideia que futuramente talvez aquela praça ali do Palácio Belvedere se torne um espaço mesmo de honra à literatura, aos escritores. E tem outras pessoas na academia que escrevem para criança. Então, a gente tem até uma proposta de talvez visitas das crianças ali no Palácio Belvedere, né? E a gente conduzindo alguma atividade com elas. Então, eu vou terminar meu doutorado e depois vou estar mais disponível para, dentro da academia, pensar a criança. E pensar também no professor, né? Quando a gente fala pensar a criança, você está incluindo o professor, né? Que está junto dela, né? Então, atividade para professores é bem importante. A gente sabe, né, que a questão do estímulo à leitura, nossa, está cada vez mais urgente, né? Que a gente acabou de ver uma estatística aí, que a gente é um país que lê pouco, né? Lê-se muito pouco, né? Então a gente precisa cultivar isso no coração da criança, né? A questão da leitura. Muito obrigada. Olha, então quero agradecer e me colocar à disposição, né, para as atividades. Eu tô sempre por perto, por causa das netas, como eu falei, que estão aqui, e fico à disposição de vocês para colaborar com esse projeto maravilhoso que vocês estão aqui, né, desse jornal. Muito obrigada pela entrevista.
E pela disposição também. Obrigada. Que uma honra te ter aqui com a gente. Obrigada. Vamos dar tchau. Tchau, gente.